Olá, bem-vindo, né, ao Conatei 2019, né? Eu sou a Edna Mazeto, sou supervisora de ensino da Secretaria Estadual de Educação do Governo do Estado de São Paulo. E é com muito prazer e honra que você aceitei o convite para participar assim, de um evento totalmente inusitado para mim, que é a primeira vez que eu participo de algo assim online. E, por outro lado, é algo assim que está muito relacionado com o mundo atual, e é o que vamos falar aqui, né? Sobre o uso das tecnologias e da internet aí no mundo escolar e tudo mais. Eu estou na educação já faz 25 anos e nos últimos 10 anos eu me dediquei ao trabalho com gestores escolares. Eu trabalho diretamente com os diretores, coordenadores, e meus estudos estão todos relacionados com uma escola mesmo e com o trabalho na gestão e na metodologia e a parte pedagógica mesmo dessa gestão. Os meus últimos estudos, eles estão voltados para as metodologias ativas, especificamente para o ensino híbrido. Quando eu li sobre o ensino híbrido, eu fiquei pensando assim, a primeira coisa veio a questão da palavra, o que é híbrido? E eu me lembro, assim, já do ensino médio, que a palavra híbrido era algo relacionado com alguma coisa animal, vegetal. Um animal híbrido é aquele que cruza com outro de outra espécie, tipo a égua com jumento. Também lembrei na questão do híbrido do carro, o automóvel híbrido, né? Aquele que tem um motor de combustão, motor elétrico. E fiquei um pouco assim, por que ensino híbrido? O que estaria relacionado com a questão da palavra híbrido? E aí, lógico que o híbrido, né, voltando para essa origem da palavra, o híbrido está relacionado com cruzamento, com junção, com algo assim, né? Então, pensar em híbrido seria mesclar, cruzar, juntou a dois modos de ensino. Partindo desse raciocínio, então, o ensino híbrido é a integração das tecnologias digitais com o ensino tradicional da escola. Então, seria o seguinte, o estudante aprende na escola, mas ele aprende também online. Isso vem no bojo da ideia do ensino híbrido, que seria o uso da tecnologia digital com as interações presenciais. Um modelo assim possível de facilitar, combinar o ensino online com o ensino presencial. E uma coisa muito interessante do ensino híbrido é essa inverter essa questão de primeiro a teoria e depois a prática. No ensino híbrido ele já vem trazendo que não é necessariamente isso. Precisa primeiro teoria para depois a prática. Você pode trazer a prática, sim, em primeiro lugar. E aí o ensino híbrido também, ele é muito, eu gostei muito e acho muito interessante, porque não é pegar o que é o tradicional e falar, isso é tradicional, joga para lá, então vem, isso é tecnologia, isso é moderno, isso é inovador, vem para cá. Não é isso. É fazer realmente, reunir o que é melhor do tradicional com as vantagens do ensino online, com o uso das tecnologias para transformar a sala de aula. Então, não se trata de excluir o professor ou falar porque hoje em dia não precisamos do professor, nada disso. A figura do professor é fundamental, a internet não substitui o professor, ela apenas vai modificar a relação do professor com o aluno. E o aluno, ele não aprende sozinho. Ele pode ter autonomia para escolher algumas coisas, ele pode ter autonomia na busca, na relação ao tempo que ele aprende, mas ele precisa do professor. Então, mas o professor não pode também sentir que é só ele. Ele é o mediador, é alguém que faz essa ponte da aprendizagem, mas não está focado no professor. A questão é focar no aluno, mas o professor é fundamental para isso, é fundamental
para esse foco. Sempre que a gente usa essa palavra inovar, né, vamos inovar, a gente sempre associa que inovar é o uso das tecnologias, mas nem sempre. Não basta tecnologia para a gente inovar. Só a tecnologia não vai bastar. E às vezes, muitas vezes, você tem exemplos que o professor usa tecnologia, mas na verdade ele não está inovando. Ele usa a tecnologia para dar aula expositiva, ele usa o slide para continuar dando as aulas expositivas e usa, às vezes, algumas atividades de vídeo, algumas coisas que o aluno possa fazer e produzir vídeos, mas isso não significa que ele está inovando ou que está fazendo algo muito diferente do que já fazia. Lógico que a tecnologia facilita, lógico que os slides melhoram muito, ajuda, colabora, mas ela apenas é um facilitador, ela não vem só o uso da tecnologia vai estar dizendo que eu fiz alguma inovação, porque eu posso me manter no mesmo tradicionalismo da usar a tecnologia, mas fazer uma aula expositiva centrada no professor. Então, para que eu possa fazer uma inovação verdadeira e não fazer mais do mesmo, eu preciso pensar numa grande mudança sobre isso. E o que é legal que o ensino híbrido vem propor e vem trazer, e justamente a palavra híbrido ela é interessante nesse sentido, porque ela traz no bojo do conceito, que é realmente a junção do tradicional com a tecnologia. E o que antigamente, quem é mais antigo aí já lembra disso, que se falava muito assim, ó, é preciso atender o aluno na sua especificidade. Cada aluno tem que fazer um trabalho individualizado com os alunos. Isso era muito complicado, porque quando o professor pensava fazer um trabalho individualizado com 40, 50 alunos dentro de uma sala de aula, como é que vai ser isso? E às vezes os professores falavam, esse pessoal fica aí, né, sentado numa mesa, escrevendo e falando coisas que ele não sabe do que está falando. Porque 30 a 40 alunos numa sala não dá para ter um trabalho individualizado. E o ensino híbrido, ele vem mostrar algumas possibilidades práticas desse trabalho personalizado, dessa personalização do trabalho com o aluno e a individualização. Você conseguir fazer um trabalho individualizado, ainda usando tecnologias, mas também trabalhando de maneira diversificada. E de que cada aluno, a seu próprio tempo e a sua maneira, porque cada um tem o seu jeito de aprender, possa realmente fazer um trabalho eficiente. E o ensino híbrido, ele traz um caminho que para essa sonhada personalização do ensino, ou seja, trabalhar numa sala com 30, 40 alunos de uma forma mais personalizada, respeitando a autonomia, a individualidade de cada aluno e o tempo de aprendizagem. Porque o que acontece hoje? Todo mundo fala, esse assunto é um assunto que todo mundo fala, a internet trouxe muito conhecimento, né, tem muitas informações e tudo mais. Porque antes, o que acontecia? O professor fazia as leituras dos livros e eles estudavam muito e tudo, e dali fazia-se uma seleção do que considerava importante, filtrava as informações que iam ser passadas para os estudantes. Não era como hoje, que a tecnologia muda tudo isso, a internet, depois da década de 90, que ela começa a ocupar os espaços aí dos computadores domésticos e aí vira informação em todos os lugares. Então, nas últimas décadas, assim, software, site, plataforma, redes sociais foram criadas e facilitou muito, né, a autoria, a informação, né? Hoje em dia, a gente pode expor os pensamentos nos blogs, mostrar as ideias em vídeos, e até mesmo, assim, as opiniões no Twitter, tem várias outras coisas. Lógico que a forma como que a gente tem acesso à informação foi facilitada nos dias de hoje. Podemos acessar livros, né, tudo pelo celular, em qualquer lugar, em qualquer momento. Aí é claro que eu falei para vocês, não é porque tem tudo isso que tá todo mundo com acesso a tudo e que só o fato de eu me utilizar de algumas tecnologias significa que eu vou estar sendo inovador. Na verdade, posso estar
substituindo o giz e a lousa por isso. Então, não é que a presença da mídia, a presença da tecnologia trouxe grandes mudanças, não. Na verdade, assim, ainda está centrado no professor, nas aulas expositivas. O ensino híbrido, ele vem fazer essa combinação e vem com uma proposta, né, do professor deixar de ser o orador e passar a intervir pontualmente nas dúvidas e nas dificuldades. É trabalhar com as dúvidas e trabalhar com as dificuldades. Então, é uma forma aí de combinar as atividades presenciais e, ao mesmo tempo, com as coisas online que o professor pode fazer. Então, o professor já não é mais, e não tem como ser mesmo, o único responsável pela aprendizagem do aluno. O aluno, ele pode ser protagonista da sua aprendizagem. Agora, o professor, ele é muito importante, porque é ele que vai mediar tudo isso, é ele que vai saber considerar as diferenças individuais dos alunos, é ele que vai saber verificar as possibilidades de melhora e como que o aluno pode progredir. Então, o professor, ele é assim, como se fosse um arquiteto do conhecimento. Ele mostra para o aluno que existem diferentes formas de construir o conhecimento. E o aluno vai também construí-lo. E lógico que professor e aluno, eles precisam e vão saber, né, e precisam conversar sobre isso para utilizar as tecnologias de forma crítica, de forma produtiva, como fazer uma pesquisa, como usar bem essas ferramentas. E lógico que dentro do ensino híbrido são vários métodos que podem ser usados. Nessa proposta, o que eu trouxe aqui para a gente conversar um pouquinho é sobre esse modelo de rotação por estações. Primeiro, porque é algo que eu gosto muito. Eu gosto muito de trabalhar em grupo. Eu acho que o grupo é onde a gente pode conversar, se expor ideias. E um ensina o outro. Porque a gente aprende muito com as outras pessoas que estão em volta da gente. Os livros nos ensinam, né? Aí as pesquisas, as aulas, os professores, mas aprendemos muito com os colegas. E isso não é diferente com os alunos. Os alunos aprendem com os colegas, eles aprendem uns com os outros. E a gente precisa acreditar nisso e confiar nisso. E um aluno ensina muito bem o outro, às vezes melhor que a gente. E às vezes a gente não quer acreditar nisso. A gente já acredita que nós somos fundamentais, e somos mesmo. Mas temos que lembrar que tem outras pessoas que também ensinam, né? E por isso que eu escolhi o modelo de rotação por estações. Porque as estações é como se fossem grupos, os cantos que dentro da sala de aula, cantos pedagógicos, que já existiam. Então, a gente não está trazendo nada novo, mesmo o ensino híbrido, ele não traz nada novo, é aproveitar o que a gente já tem, o que a gente já faz e incluir a tecnologia. Então, isso é o que é mais interessante, nós não vamos deixar aquilo que já deu certo. O ensino tradicional, não adianta a gente querer jogar ele todinho na lata do lixo, porque existem muitas coisas que são importantes. Aprendemos muito com o ensino tradicional, mas aprendemos também aquilo que não devemos fazer em relação ao ensino tradicional. Então, o modelo de rotação por estações é o seguinte: o espaço, né, da sala de aula é dividido, né, em estações de trabalho. Cada estação com um objetivo específico, mas ligado ao objetivo central, ao tema central da aula. O que é fundamental? É que esses grupos, essas estações, tenham começo, meio e fim. Uma estação não pode estar ligada à outra, porque senão você determina que ao sair de um ele tem que ir para outra. Então você faz estações separadas, interligadas por um tema, mas elas têm começo, meio e fim. Os alunos são organizados em grupos, né? E cada um dos quais realiza uma tarefa de acordo com os objetivos que o professor propõe naquela estação. Então, começa um grupo aqui, eles vão ficar por um tempo que o professor propõe, eles terminam e vão para outra estação. Essa proposta em relação ao grupo também pode ser feita individualizada, mas a gente está falando, vamos pensar em grupos por enquanto. E lógico, depois aí você, na sua aula, faça modificações em relação a isso. Então, aqui nessas estações, você pode organizar
atividades de leitura, de jogos, estudo de caso, videoaula, plataformas, que existem inúmeras plataformas que você pode se utilizar para trabalhar o assunto, e entre outras coisas que você possa imaginar, debates e tudo mais. Seria vários grupos que podem estar envolvidos nessas propostas, pode ser online, pode ser independente, pode ser acompanhada diretamente do professor, ou você pode pôr um aluno para ser um tutor em relação a alguma estação. Então, assim, o que é importante é valorizar os momentos que ele possa trabalhar de forma colaborativa e que possa também fazer momentos individuais, porque ele também precisa demonstrar ali o que ele está aprendendo, fazer atividades individuais também. Uma coisa super interessante dessas estações é a questão do tempo, em que você delimita o tempo. Ele tem que sair daquela estação naquele tempo que você estipulou. Lógico que você vai fazer um tempo de uma maneira que eles possam realizar a atividade, mas também não dá tempo de ficar conversando muito ou brincando e tudo mais. Você pode se utilizar de vários recursos aí, vídeo, texto, pode ter algum trabalho individual, pode ser alguma coisa colaborativa, pode também ser alguma coisa prática, alguma coisa manual ali que ele possa fazer. E é lógico, dentro daquele tempo que você propôs. E fez o tempo, ele tem que sair. Isso tudo vai demandar um super planejamento dessas atividades todas e de material que você precisa preparar antes do momento da aula e tudo mais. E lógico que se a gente está falando de modelo híbrido, em que você faz a junção com as tecnologias, uma dessas estações necessariamente precisa ter um trabalho online. Então, ela precisa de computadores e, lógico, com a ferramenta, né, de conexão com a internet. Isso é importantíssimo porque estamos falando aí de ensino híbrido. Aí, se você falar, não, na minha escola não tem e tudo mais, né? Aí já fica, você pode fazer a rotação por estações, né? Mas aí já vai pular um pouquinho essa parte da internet, mas é importante que tenha e que o aluno acesse a internet durante a aula. Uma coisa, assim, muito importante na hora que você vai pensar, porque você pode ter 3 estações, 4 estações, 5, é você que vai fazer essa organização de acordo com o tamanho da sala, né? Do tamanho também da parte do físico da sala. Mas 3 momentos, assim, é fundamental nessa modalidade, que é que haja interação aluno com professor. Então, você precisa veicular nessas estações, verificar como que tá, tirar dúvidas, orientar os projetos, explicar o que for necessário, fazer perguntas, né, para estimular os alunos e tudo mais. E o trabalho, além disso, também o trabalho colaborativo, né, em que aluno ajuda aluno faz junto com o outro, propõe questões, um aluno propõe questões para outro aluno, um grupo propõe questões para o outro grupo, eles mesmos possam organizar um tema de debate, coisas que eles possam interagir entre eles, interagir com o professor, interagir entre eles, interagir com outro colega, fazer o trabalho colaborativo entre eles. E lógico que é o trabalho também, que é o terceiro ponto, que é sobre a tecnologia, que eu já falei. E não pode esquecer que você também vai estar estipulando os tempos que isso, para ele rodar. Então, ele sai daquela estação no tempo que você propôs e gira e vai para outra estação. É fundamental essa disciplina do tempo, porque é ali que ele também vai se auto-educar em relação ao tempo que ele tem para fazer alguma coisa. E voltando que é fundamental, assim, você também cuide para que as estações não fiquem uma dependendo da outra, porque aí você já está estipulando para onde que ele vai e isso pode complicar um pouquinho e aí você não alcança seu objetivo final, né? Então por isso que elas precisam ser independentes, tá? Aí você vê aí a quantidade de estação. Então, pelo menos 45 minutos, né, para você fazer a rotação. Você precisa de uma aula de 45 minutos. E pensando aí
em atividades de no mínimo 15 minutos, pelo menos 15 minutos, para que ele possa fazer. Então, não pode ser coisas muito longas, né? Tem que ser coisas rápidas. E também depende um pouco do número de alunos de salas e tudo mais. Nesse modelo que eu estou colocando de grupo, também cabe o modelo de rotação individual, que aí você pode fazer da mesma maneira, né? E você utilizando esse modelo de rotação por estações, você de cara, inicialmente, você já vai ver a mudança do seu próprio papel, do professor ali, né, o seu papel de professor ali naquela aula, né? E também você vai respeitar vários estilos de aprendizagem, porque ali você vai propor várias maneiras do aluno aprender o mesmo assunto. E isso é interessante porque você vai respeitar esse estilo. E você também vai criar formas de fazer, porque você já conhece seus alunos e vai verificar que um aprende de uma maneira, o outro de outra maneira. E com essas estações você consegue fazer o giro, você consegue dar um feedback melhor para os seus alunos, você consegue também dar uma autonomia de decisão para eles, em que eles podem decidir para onde eles vão. Então é muito interessante. E é lógico que o objetivo maior disso seriam as diversas formas que o aluno vai aprender. Então, para a gente assim, tentar visualizar um pouquinho, eu trouxe um exemplo de uma aula. Eu não sou professor de matemática, mas eu trouxe a aula de matemática. Foi uma aula que eu consegui observar e aí eu consigo trazer. Então, essa aula, a professora utilizou assim, várias coisas e dos objetos que ela tinha, dos materiais, era um que quase não tem por aí, que é a lousa digital, mas que a gente pode substituir, lógico, por outras coisas. Então, ela usou a lousa digital, a videoaula, né, nos notebooks, jogos online, jogos pedagógicos e vários materiais, assim, do uso do cotidiano mesmo, para trabalhar um assunto que eram frações e alguns exercícios também de fixação em relação às frações. E aí, ela fez 4 momentos da aula dela. Então, o primeiro momento ela explicou, no segundo momento ela fez o jogo interativo, no terceiro momento ela fez as estações e no final ela propôs lá uma pesquisa de campo. Então, eu vou dar um tema assim rapidamente, como que ela fez. Nesse primeiro momento, ela fez em 10 minutos, ela explicou um pouco sobre numerador, denominador, ela usou a lousa interativa para fazer essa referência de fração, e ela explicou usando pizza, queijo, coisas relacionadas para a aula dela. Nos outros 10 minutos ela fez um jogo interativo e nos 100 minutos, o tempo que ela tinha de 1h20, que ela tinha 2 horas de aula, na divisão dos grupos, ela fez o seguinte: 5 grupos e cada grupo ficaria 20 minutos naquela estação. Então, na primeira estação, ela colocou uma mesa, né, com 5 cadeiras e pôs 5 notebooks, com fone de ouvido, porque aí o aluno ia ouvir a aula, e depois ele ia resolver as frações que ela já deixou também no sulfite, xerocado ali com atividades. E aí eles resolveram de forma individual. Na segunda estação, novamente, né, ela colocou as mesas com as cadeiras, né, fez a estação com 5 cadeiras, 5 livros didáticos. Nos livros didáticos, ela colocou 5 livros didáticos diferentes, que também com o mesmo conteúdo de fração. E aí eles tinham que realizar aquelas operações do livro e fazer no papel separado, que ela já deixou separado também, para que ele pudesse fazer de forma individual. Na terceira estação, ela colocou 5 cadeiras, um notebook para consulta e colocou ali também jogos, né, com frações, jogos de enigma, vários jogos ali para que eles pudessem fazer e resolver e colocar na folha também, que ela deixou individual para cada um fazer. Na quarta estação, ela colocou uma mesa também, né, a mesa com as cadeiras,
e uma bacia assim, de frutas com um cortador, de modo que eles não pudessem se machucar, mas para ele pudesse fazer os cortes das frutas dentro de acordo com o que elas pediam ali na estação, para as frutas serem cortadas com as frações necessárias ali, né, conforme a comanda. Na estação 5, ela colocou também notebook para que ele pudesse acessar um portal relacionado à matemática, um portal em que tinha frações também para ele resolver algumas questões online e discutir no grupo sobre essas questões e anotar também, o grupo anotava, né? E ali ele anotava a folha do grupo, não era mais individual, o próprio grupo se organizava e anotava as respostas, as conclusões em relação ao portal que eles entraram. Aí, para fechar, né, que seria um quarto momento, que já foi em outro momento de aula, ela passou uma atividade para que eles pudessem fazer um trabalho de campo mesmo, de supermercados, feiras próximas, lojas ali, padaria, algum lugar que eles pudessem verificar as vendas com frações e fazer entrevista com as pessoas sobre essas frações e sobre essas compras fracionadas e tudo mais. Eles mesmos, eles elaboraram as perguntas e fizeram as entrevistas com as pessoas sobre essa dificuldade ou facilidade em relação à compra fracionada, a pagamento de compra fracionada também, porque quando eles falam o preço, às vezes falam o preço da peça inteira e ela fracionada é outro preço e tudo mais. Eles fizeram um vídeo, né, cada grupo fez um vídeo de entrevista e de conclusão sobre aquele assunto. Então, é um trabalho assim muito interessante, gratificante, envolvente, todos os alunos envolvidos ali naquela situação, aprendendo fração de várias maneiras diferenciadas, respeitando a individualidade de cada um. E a avaliação, como que ela avaliou? Foi percorrendo ali nos grupos, esclarecendo as dúvidas e tudo. Com isso, é lógico, ela já ia realizando uma avaliação formativa, né? De acompanhamento e mediação das atividades. Essa professora, ela também tinha, né, uma ficha ali que ela avaliava cada aluno. E ela tinha também as expectativas do desempenho deles, se estava dentro das expectativas. Às vezes era um aluno que estava abaixo do básico, então ela tinha uma expectativa X para ele, outro aluno que já estava do básico para o adequado, a expectativa era maior. Então ela foi avaliando individualmente aí, ali a partir daquela ficha que ela tem. E também ela avaliou a interação com o grupo, a compreensão do aluno em relação à atividade, a participação dele, a conclusão dele na atividade. Ela avaliou também a questão do próprio grupo, da organização, da execução, do trabalho em grupo, da equipe, da colaboração do aluno com os outros. É um trabalho gratificante, né? E o professor se sente realizado com isso. Ele sente também que há uma aprendizagem e que, ao mesmo tempo, ele está respeitando aquela individualidade e o aluno está tendo uma autonomia na sua aprendizagem, nas suas próprias dificuldades. Então, o ensino híbrido, ele é assim, não é apenas a tecnologia para inovar a sala de aula, é também a tecnologia, mas o mais importante é o foco nessa autonomia do aluno e, ao mesmo tempo, nessa personalização, né? Ou seja, um trabalho individualizado e, ao mesmo tempo, mais eficiente, eficaz. É possível verificar uma aprendizagem melhor também. E você proporciona, assim, os diferentes modos, né, de aprendizagem para o aluno. E aí começa a verificar também como os alunos aprendem, como que eles aprendem de formas diferentes. E isso é muito interessante, você olhar para o aluno e verificar que ele aprende de uma maneira e que o outro aprende de outra maneira. E aí você não mais tem que fazer aquela aula igual para todos.
em que você vai fazer uma explicação única, ou que você vai dar atividades iguais, ou diversificar alguma coisa ou outra, mas a rotação por estações faz com que a aula fique dinâmica, interativa, você também ficar mais dinâmico, mais interativo. É isso, eu encerro aqui, mas eu gostaria de encerrar com um trecho do Rubem Alves, que eu gosto muito, né, dessa fala dele. Rubem Alves é um apaixonado, e eu gosto muito das pessoas que são apaixonadas pela educação, que são apaixonadas pelo ensino, apaixonadas pelo trabalho, que não é fácil, mas é realmente apaixonante. Um professor apaixonado, ele entusiasma todos nós. E Rubem Alves diz assim, olha, se fosse ensinar a uma criança a beleza da música, não começaria com partituras, notas e pautas. Ouviríamos juntos as melodias mais gostosas e lhe contaria sobre os instrumentos que fazem a música. Aí, encantada com a beleza da música, ela mesma pediria que lhe ensinasse o mistério daquelas bolinhas pretas e escuras sobre 5 linhas. Porque as bolinhas pretas e as 5 linhas são apenas ferramentas para a produção da beleza musical. A experiência da beleza tem que vir antes. E é isso aí, gente. A experiência da beleza tem que vir antes. Quando você é apaixonado pela escola, pela educação, a beleza vem antes. Obrigado pela atenção. Deixa aí suas dúvidas, recados. E eu espero ter contribuído um pouquinho com você. Um abraço.